Fundos imobiliários é a forma mais inteligente de você gerar renda passiva com consistência. Você se torna sócio de imóveis reais, mas sem precisar se preocupar em fazer financiamento, sem ter dor de cabeça com o inquilino, sem precisar da manutenção nesse imóvel e ainda recebe os dividendos, os aluguéis direto na sua conta todos os meses. Mas antes de investir, tem algumas coisas muito importantes que você precisa saber, porque fundo imobiliário bom é aquele que você escolheu pelos motivos certos. Não é uma escolha aleatória. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre os fundos imobiliários de uma forma bem realista, sincera e de forma simples também, que qualquer pessoa vai entender. E no final eu vou mostrar aqui a minha carteira para vocês, porque tem um fundo bem específico que eu tenho aqui na minha carteira, que muita gente gosta dele, mas que tem me dado dor de cabeça e eu vou decidir se eu vou me livrar dele ou não. Então vamos começar do básico. Fundos imobiliários ou FIIs é uma alternativa para você investir em imóveis de forma coletiva. Você compra uma cota e com isso você passa a ter participação em um imóvel real ou então em papéis ligados ao mercado imobiliário. Ao invés de você investir, não sei, 400 mil reais em um apartamento, por exemplo, você pode comprar uma cota tendo apenas 100 reais. E ainda assim você vai receber o aluguel deste imóvel. Olha que maravilha. É literalmente uma forma de você ter renda passiva com o imóvel sem ter as burocracias, a parte chata que está relacionada à aquisição de um imóvel físico. Só que assim, apesar de parecer muito simples, tem que ter uma análise mais aprofundada dos fundos imobiliários antes de você escolhê-los. Eu já mostrei para vocês os meus dividendos aqui no canal, né? Mostrei quanto que eu tenho recebido por mês, mais de 2.000 reais, mas são os dividendos gerais de todos os meus investimentos. Nesse vídeo aqui eu vou focar e vou falar mais sobre os fundos imobiliários. Para vocês verem aqui, os fundos imobiliários é responsável por dividendos mais constantes que eu tenho na minha carteira, por volta de 600, 700 reais todos os meses. Isso tendo começado a investir lá em abril de 2024 e atualmente eu tenho 83 mil reais em fundos imobiliários. E assim, existem fundos excelentes no mercado, mas também tem fundos problemáticos. E para você escolher bem, você tem que entender essas três coisas: os tipos de fundo, os principais indicadores e da qualidade da gestão e dos ativos. Começando pelos tipos, existem basicamente três tipos de fundo imobiliário, que são os fundos de tijolo, que eles investem em imóveis físicos mesmo, como shoppings, lajes corporativas, galpão logístico. E aí, nesse caso, você está de fato investindo em imóvel físico, que tem inquilino, que tem estrutura, que tem endereço. Segundo, são os fundos de papel. Basicamente, você está investindo em títulos de crédito imobiliário, como os CRIs. Esses fundos, eles não compram imóveis, mas emprestam dinheiro com uma garantia imobiliária e recebem juros disso. Como esses juros, geralmente, eles estão atrelados à inflação ou à taxa Selic, eles costumam ser previsíveis. Os fundos de papéis costumam se beneficiar de momentos do mercado em que a taxa Selic está alta, como é o momento atual. Eu tenho aqui somente 3 fundos de papel na minha carteira, e são justamente eles que estão entregando os melhores resultados dela no momento. E isso daqui eu não tô indicando investimento não, tá? Cada pessoa é responsável pela sua estratégia. E eu já me lasquei querendo copiar a carteira do coleguinha, tá? Não dá certo isso. Você tem que estudar e escolher por conta própria aquilo que faz mais sentido para você. E o terceiro são os fundos híbridos, que misturam fundos de tijolo com fundos de papel. Existem também os FOFs, que são fundos que investem em outros fundos imobiliários, e os FIAGROS, que está relacionado à agroindústria. Só que ele foi criado bem recentemente, em 2021, então eu acho que não deve ser o nosso foco aqui não. Muito melhor a gente fazer o básico bem feito. E por que os fundos imobiliários são tão interessantes? Por que eu não posso investir em ação na renda variável? Por que eu vou escolher investir em fundos imobiliários? Porque, diferentemente das ações, eles têm uma previsibilidade maior dos dividendos e também eles são um pouco mais fáceis de você entender, de você ler os dados, os gráficos, os relatórios. Sem falar que você consegue montar um fluxo de caixa bem legal, porque como você tem uma previsibilidade maior desses dividendos que vão cair na sua conta, você consegue ali se programar para realocar sua carteira, para usar esse dinheiro dos dividendos para equilibrar ali seus investimentos ou aproveitar oportunidades no mercado. Agora, no momento que a gente está com a taxa Selic bem alta, as pessoas têm fugido um pouco da renda variável. Por quê? Porque elas estão aproveitando e investindo em renda fixa, o que faz até sentido. Mas a questão é que quando a taxa Selic cair, porque ela vai cair uma hora, né? Não tem como ela continuar crescendo absurdamente, infinitamente, porque aí dá uma pane geral na nossa economia, não tem condições. Uma hora ela vai cair. E aí muitas pessoas vão correr de volta para renda variável. Só que vai ser o timing errado, porque já vai estar caro. Quem comprou antes aproveitou momentos em que o mercado estava mais desvalorizado, estava mais descontado. Está sendo discutida a implementação do imposto de renda sobre os dividendos para o próximo ano. Só que essa taxa seria de 5%. Ainda assim, os fundos imobiliários seguem sendo bem vantajosos, ainda mais se você comparar eles com imóveis que são alugados, imóveis físicos, já que neles existe um imposto de renda que vai de 7,5% até 27,5%.
2,5%. Tudo bem, agora a gente vai para um dos indicadores que faz você escolher um bom fundo imobiliário ou não, que é o dividend yield, que é a distribuição de dividendos. Ele te mostra quanto que o fundo vai te pagar de dividendos por ano, considerando o valor que você investiu. Mas olha só, não adianta você olhar qual que é o dividendo atual, tá? O dividend yield atual, porque os fundos eles podem mudar isso daí. Então é bem legal você dar uma olhada no histórico dos últimos 5, 10 anos. O dividend yield ele pode variar de um mês para o outro e também ele vai depender da reavaliação do mercado. Então observar como um fundo age ali ao longo do tempo faz toda a diferença. E aí entra a dúvida comum: qual que é o dividend yield ideal? O dividend yield médio do IFIX, que é um dos principais índices do fundo imobiliário, nos últimos 10 anos ficou aí por volta de 7,81%. Mas é lógico, muita gente não gosta que compara com o IFIX, porque a média geralmente ela é baixa. Dá para você construir uma carteira com resultados, né, escolhendo fundos imobiliários muito melhor do que o índice IFIX. Na minha carteira, por exemplo, eu tenho fundos aqui que entregam dividend yield de 13%, mas eu também tenho fundo imobiliário, inclusive é esse que eu estou avaliando se eu vou vender agora, que ele está entregando aí 8,57% de dividendos. Aí você vai pensar, 8,57% é ruim? Não, não é ruim, mas não é só isso que eu avalio no fundo imobiliário. A gente precisa olhar um contexto completo, a gente precisa entender vacância, como que os gerenciadores estão lidando com o fundo, com os problemas que podem eventualmente acontecer, contratos, valor patrimonial, enfim. Outro indicador que você precisa estar acompanhando é o PVP, que significa preço sobre valor patrimonial. Ele basicamente vai te mostrar se aquela cota ela está no preço justo ou se ela está acima do valor de mercado ou se ela está abaixo, se ela está descontada. Um PVP igual a 1 significa que o preço da cota está justo pelo valor que ele vale. Se o PVP está acima de 1, significa que você está pagando por mais do que o valor patrimonial. E se estiver abaixo de 1, às vezes é oportunidade, às vezes é risco. Às vezes o fundo imobiliário está descontado porque tem uma razão mais séria por trás, então você tem que investigar. E aí entra um ponto muito importante, que é a vacância. Eu gosto de usar um jeito bem simples aqui para te explicar. Imagina que você é uma pessoa mais à moda antiga, que você não gosta de fundo imobiliário, que você gosta de comprar imóveis, gosta de comprar lotes. E aí você comprou um lote e construiu 10 flats para alugar. E aí desses 10 flats, 2 estão desocupados, você ainda não conseguiu inquilino para entrar nesses 2 lugares. Significa que você tem 20% de vacância física. Agora imagina que todos os flats, os 10 estão alugados, só que um inquilino não está pagando o aluguel dele. Significa que 10% está com vacância financeira. Agora imagina que você colocou um primo ali seu para morar no flat e momentaneamente ele não vai pagar aluguel, então ele entra na vacância por carência. Por algum motivo especial ele não vai pagar, mas em breve ele vai voltar a pagar. Então é uma carência. Tudo isso, todos esses tipos de vacância, eles vão influenciar diretamente no quanto que o fundo vai arrecadar e logicamente no quanto que ele vai distribuir de dividendos. Quando a vacância de um fundo ultrapassa os 10%, é um sinal aí que a gente precisa investigar, que a gente precisa estar atento sim. E é exatamente isso que tem me preocupado em um fundo que eu tenho na minha carteira, né? Ele tá com a vacância muito alta. Nesse caso aqui é o PVBI 11. Ele é um fundo de tijolo, de lajes corporativas, e ele já teve momentos muito bons, sabe? Só que agora ele tá passando por uma situação bem delicada. A vacância dele, que já estava alta, aumentou ainda mais. Em julho ela estava em 15% e aí ela acabou passando para 20%. E isso inclusive impactou no valor da cota, né? Ela tá com um PVP aí bastante descontado, tá? 0,69. Ou seja, ele está sendo negociado por menos do que ele vale no papel. Mas será que isso aqui é uma barganha ou uma armadilha? E tem mais um critério que muitas pessoas não levam em consideração quando vai escolher um fundo imobiliário, que é a qualidade desses imóveis. Agora pensa comigo, tem como você comprar um imóvel, um lote, um apartamento sem saber quais são as reais condições, sem saber o bairro que ele fica, como que foi feita essa construção, a qualidade dessa construção, sem saber dos vizinhos? Não dá, né? Seria um baita risco. E com os fundos imobiliários é a mesma coisa, a gente tem que estar de perto acompanhando para saber, para conhecer esses imóveis, né? Afinal, eles também podem mudar a quantidade de imóveis que eles têm, eles podem vender imóveis, eles podem adquirir novos imóveis, então a gente tem que estar sempre acompanhando, principalmente pelo relatório gerencial, que eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse relatório você vai encontrar o endereço, qual que é a qualidade desse imóvel, qual que é o padrão de construção desse imóvel, qual que é a localização, várias informações interessantes. E sim, existe uma classificação dos imóveis como se fosse um selo de qualidade. Imóveis AAA são aqueles de altíssimo nível, com boa infraestrutura, localização nobre, às vezes tem heliponto, usam tecnologia, tem bastante segurança. Depois disso tem outras classificações, né? A, B, por aí vai. No caso do PVBI 11, ele tem atualmente 7 imóveis no seu portfólio. E eles são muito bem localizados em São Paulo, um deles é na Faria Lima,
cima, na maior parte é alto padrão, né? Então, assim, em termos de qualidade, os imóveis aqui desse fundo são excelentes. Mas aí também entra um problema, que às vezes, por ele ser premium demais, é difícil achar um inquilino que esteja disposto a pagar tão alto. Inclusive, esse fundo, ele vendeu recentemente 2 dos imóveis que ele tinha no seu portfólio, o Vila Olímpia Corporate, e eles venderam com lucro, inclusive. Isso mostra que eles estão ali fazendo alguma coisa, eles estão agindo, estão gerando portfólio para tentar recuperar o fundo. Outro ponto importante que você vai encontrar nos relatórios é o prazo médio de vencimento dos contratos de locação. Isso aqui geralmente aparece com uma sigla, tá? VO, né? Não sei como se pronuncia, ou WALT, que traduzindo significa quanto tempo vai durar ainda o prazo do contrato de locação. Quanto maior esse prazo, mais previsível é a receita do fundo. Menor é o risco de vacância no curto prazo. E no caso do PVBI 11, ele atualmente está com 10% dos contratos para vencer agora em 2026. E a gente ainda não tem novos inquilinos anunciados. Mas também existe a possibilidade, tá, de um inquilino rescindir o contrato antes do prazo, que foi o que aconteceu aqui com esse fundo. Em abril de 2024, um dos locatários, que é a China Construction Bank, ela pediu para rescindir o contrato de forma antecipada. Isso acabou afetando bastante o resultado do fundo. Então, de forma resumida, ler o relatório é muito importante para você estar por dentro de todos esses parâmetros aí que são muito relevantes. A vacância é muito importante. Esse prazo de fim de contrato também é muito relevante. Tá, e agora eu vou resolver aqui o que eu vou fazer, né, com esse fundo. Ele tem pontos positivos? Sim. Ele tem uma excelente localização. Os ativos são muito bons, né? São construções de alto nível. Esse fundo não tem alavancagem, ou seja, ele não tá fazendo aquisições, criando dívidas aí para adquirir novos imóveis, para aumentar o seu portfólio. Mas a questão da vacância é algo que me pega. Sabendo que vai aumentar 10% a vacância e não tem nenhuma projeção aí de mudança, né, de algum inquilino que vai fechar por agora, é um risco real. E tem a questão também do custo-oportunidade, tá, gente? O dinheiro que está ali fechado nesse fundo, às vezes poderia ser melhor alocado em outro investimento. Por exemplo, se eu comprasse mais cotas de um fundo que eu já tenho na minha carteira, que é o TRF11, ele tem vacância de 0,22% só. Ele tem um dividend yield maior, acima de 13%. E o PVP dele está descontado, ou seja, ele está com valor abaixo daquilo que vale o seu patrimônio. Ou seja, esse talvez seria uma opção melhor para minha carteira. Não é o mesmo tipo de fundo imobiliário, porque o outro é lajes corporativas. No caso desse aqui, tem mais lojas, açaí, supermercados. Ou então eu poderia investir no HGLG 11, que eu já tenho na minha carteira e que desde 2016 nunca esteve tão descontado. Esse ano é a primeira vez que o PVP dele está abaixo de 1. Então, assim, existem outras possibilidades, outras opções aqui para substituir este fundo imobiliário que eu não quero mais na minha carteira. Lembrando que isso daqui é uma decisão minha. Trata-se do meu dinheiro, da minha carteira. Cada pessoa vai ter uma visão diferente. Tem gente que conseguiria aí sustentar uma vacância de 30%, 40%, porque acreditam no fundo e tudo bem. Mas eu estou tomando essa decisão com base nos meus fundamentos, no que eu acredito que seja melhor para mim no momento. E tem uma outra coisa também, que se eu vender um investimento no prejuízo, eu posso abater esse prejuízo depois na minha declaração de imposto de renda de um ativo que eu vendi no lucro, né? E como eu vou vender no prejuízo, é importante deixar anotado aqui qual que foi o valor da compra, qual que é o valor, né, do preço médio que eu comprei, qual que é o valor da venda, para deixar registrado exatamente quanto que foi meu prejuízo. Por quê? Porque eu posso usar esse valor para abater no lucro de outra operação que eu fizer. E assim eu vou pagar menos imposto desse outro investimento que me gerou lucro. Então, nesse vídeo aqui você aprendeu de forma bem simples como escolher um fundo imobiliário, todas as métricas que você precisa avaliar, os dados que você precisa avaliar, como você lê um relatório gerencial, assim, de forma mais simples. Viu que não é um monstro de 7 cabeças, né? Você acompanhou aqui comigo também a decisão de vender um fundo imobiliário, por que eu tomei essa decisão. Então, assim, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Bons investimentos para você. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!